Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Allcast. Seja pelo YouTube ou pelo Spotify, eu continuo recebendo aqui pessoas incríveis, especialistas que desenvolvem novidades, que olham para a inovação, que olham para o futuro, empresários, empresárias. E hoje a gente vai falar de um tema que, nos últimos 10 anos, movimentou 16 trilhões de dólares no mundo. Esse tema representa aproximadamente 11% de toda a economia global. É muito divertido, é entretenimento, mas é muito negócio. Hoje o nosso assunto é turismo. Para falar sobre ele, eu recebo uma pessoa que é referência no assunto. Ela é a fundadora da N Planos, tomando um café aqui comigo, do mundo para os nossos estúdios em São Paulo, Natasha Jonov. Natasha, muito obrigado pela sua presença. Obrigada a você, Cris. Um prazer enorme estar aqui. Obrigada pelo convite. E muito feliz da gente poder compartilhar um pouco do que esse mundo hoje vive, e vem aí um futuro que eu acho que é sem fim, né, com relação a esse mercado, não só das viagens de pessoa física, mas no mundo todo, corporativo e tudo mais. A logística envolvida nisso, a estrutura, a organização, o investimento, é de uma densidade que na hora que talvez a gente senta ali para ver um ponto turístico, a gente não se dá conta. Então a nossa conversa vai ser muito enriquecedora nesse sentido. Mas para começarmos, Natasha, eu queria te fazer uma pergunta que, por coincidência, eu já fiz para outras 2 entrevistadas aqui do Allcast nessa temporada. Você é advogada de formação, você desenvolveu uma carreira de sucesso no universo jurídico da advocacia. E aí a minha pergunta é, em que momento da sua jornada a doutora Natasha se transformou na Natasha empresária, empreendedora, na fundadora de uma empresa? Ai, Cris, então, para eu responder essa pergunta, né, dessa transformação aí da advocacia, da Natasha advogada para Natasha empresária, que na verdade é um processo, né, eu tenho que te contar brevemente a história. Então, na verdade, em 2017 foi quando eu fui embora do Brasil em razão do trabalho do meu marido. E aí, em 2017 continuei trabalhando e em 2018 eu tive que tomar uma decisão. E essa decisão ela era pautada em 2 frentes. Uma, largar a minha profissão, e a outra, me redescobrir. E esse processo de redescoberta, ele veio seguido de eu sempre brinco, né? Eu tive que quebrar o espelho e ver o que tinha por trás daquilo. E por trás daquilo, em resumo, assim, o que eu acho, foram sempre 3 palavras. E eram viagem, vida e conexão com pessoas. E dentro dessas 3 palavras, eu tinha que criar alguma coisa. Um hobby, viagem, para ajudar pessoas, agência. Só que eu tinha muito preconceito com agência. Eu achava que a agência de viagem era meramente para gente que não tinha muita experiência, era simplesmente para fechar pacotes, né? Que as pessoas gostam de falar essa palavra. Pegar alguma coisa pronta da prateleira e entregar do mesmo jeito para todo mundo. Isso. E aí, como você sabe que é um viajante experiente e tudo, eu achava que eu era, né, super, nossa, você viajava muito e tudo mais. Então, foi uma quebra de paradigma para entender efetivamente como funciona o mercado de turismo. Então, eu fui atrás para entender todas as vertentes, como que se constrói efetivamente, não só uma agência, mas toda a pirâmide, toda a cadeia do mercado do turismo. Então, eu fui efetivamente estudar diversas áreas, não só dentro do turismo, como administração, gestão, marketing, etc., para durante as minhas viagens a gente agregar aí essas conexões e efetivamente começar a plantar a sementinha da Natasha empresária. Então, foi assim que começou o caminho que hoje eu estou tomando com relação à agência, né? Vou fugir um pouquinho do nosso script, porque quando você fala de redescoberta, quebrar o espelho, desconstrução, e você fala de viagem, que é gostoso, agradável, divertido, teve dor no meio de todo esse processo de transformar um hobby tão legal em profissão? Ou foi sempre leve e gostoso? Nossa, muito bom você ter falado isso, porque na verdade esse processo as pessoas só vêm de fora, não vêm de dentro. Então, o que acontece? No meio daquela euforia do ócio, porque eu sempre fui muito privilegiada, eu tenho conhecimento disso, então eu pude estar no ócio que me permitia esse tipo de redescoberta. Existia muita dor.
Dor não só do ponto de vista pessoal, né, em que a gente deixa de ser uma advogada num caminho, né, que estava sendo muito bem construído, independente, etc., para uma dor de entrar num mundo desconhecido, enorme, e mesmo sendo muito experiente em viagem, etc., o turismo vai muito além do que simplesmente você ser um viajante independente e conhecer tudo. Então, eu tive efetivamente essas quebras de paradigma, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional. Então, quebrar conceitos, entender efetivamente como funciona, o que é uma agência, o que é uma passagem aérea, o que tem por trás disso, o que é uma hospedagem e todos os itens que constroem efetivamente o planejamento da viagem. Essa logística super complexa, esse entendimento, esse aprofundamento, os números que eu citei no começo são gigantescos. Da mudança, foi para a Argentina essa mudança? A primeira foi. Da mudança para a Argentina até agora, 2024, quantos anos para você chegar no momento de hoje? 6 anos. 6 anos de construção. 6 anos de construção. E isso é muito interessante, porque isso é um processo da dor, né? A gente fala assim, e veio a pandemia. Né? Então, assim, pois é, 6 anos com uma pandemia em que o mais afetado, entre outras áreas, foi o turismo. Exato, tudo fechou. Exato. E dentro desse processo, eu me formei como especialista mesmo em viagem do ponto de vista profissional. Quando eu estava fora, né, pelos ministérios de turismo dos países onde eu morei, eu obtive certificados porque eu fui efetivamente estudar. E a pandemia afetou demais países como a República Dominicana, por exemplo, que foi um dos países que eu vivi, em que 91% praticamente do PIB era vindo do turismo. Então, assim, realmente foi um desafio para poder depois superar. Só que a gente já superou, hoje o turismo está assim, eu acho que eu brinco que a gente não tem fim. Né? E a gente tem também a tecnologia muito a nosso favor. Isso é um outro tópico que eu acho interessante a gente conversar, porque as agências e o turismo, o mercado em vários aspectos, principalmente do serviço do turismo, ele ficou um pouco receoso e medroso, ele ainda é com relação à tecnologia, coisa que eu não sou, eu sou ao contrário disso. O que é ótimo, porque como você é inspiração e direcionamento, né, como fundadora da empresa, você acaba trazendo um pouco desse perca o medo. Exato. E aos poucos você vai fazendo uma transformação nesse ecossistema, né? Exatamente, porque na verdade a gente tem que se adaptar, né? Ela vem para ajudar em todos os aspectos, né? A parte do planejamento é um deles. O que a gente precisa efetivamente, aí a gente já entra em outra questão, são os detalhes e o que está por trás. Mas no global é só benéfico. Agora me conta uma coisa, eu sei que você tem DNA chileno, sei que você já morou em alguns países. Quantos países você já morou, que você se lembre? 6. 6 países. Qual que você mais gostou? Então, cada um tem a sua particularidade, né? O Chile ganha meu coração por uma memória afetiva. A Argentina porque me surpreendeu de uma forma muito positiva em termos tanto das pessoas, que a gente tinha uma outra visão, quanto do país, da riqueza do país, tanto cultural, diversificada e de paisagens, né? Eu pude explorar o país de norte a sul nessa temporada que eu tive lá. República Dominicana, espetacular também do ponto de vista de praias, né? E o povo, cultura. Estados Unidos. E Canadá também não tem muito o que dizer. Então, de gostar mesmo, de falar assim, vamos falar por causa da surpresa, do fator surpresa, eu acho que é a Argentina. Eu me surpreendi muito com Buenos Aires, especificamente morando, e eu tinha também muito preconceito com Buenos Aires, eu não gostava de Buenos Aires, então eu acho que é muito por isso, assim. Você sabe que Buenos Aires é um lugar que eu já fui 5 ou 6 vezes e eu brinco com todo mundo. Quer ir pra Buenos Aires e não quer ir sozinho, eu vou com você. Eu também Todas faço. as vezes que alguém quiser companhia, inclusive eu conheci a casa da Natasha em Buenos Aires e numa região incrível ali no Puerto Madeiro, então vão pro Buenos Aires, conheçam a Argentina que vocês vão gostar. Agora eu vou te tirar do muro. Tá. De todos esses, qual você não moraria? Novamente. República Dominicana. Eu não vou ficar em cima do muro. República Dominicana, apesar de ter me entregado tudo em termos de oportunidade de vivenciar um Caribe que eu possivelmente não o faria como turista. Conheci inúmeros lugares. Eu sou muito mais adepta ao frio
E é um país que, em termos de infraestrutura, qualidade de saúde e esse tipo de coisa, é um pouquinho mais complicado. Ele é mais deficitário do que os outros. Exato. Que você viveu. Agora, antes mesmo da fundação da N-Planos, disso se tornar trabalho, você sempre foi uma especialista na logística da viagem, na construção. Isso é algo que foi natural ou em algum momento da sua vida despertou e você falou, gosto de viajar? Você se lembra de ter esse start? Na verdade, eu vim pensando nisso um pouco, assim, quando você me convidou, porque eu acho que isso é vamos dizer que da minha natureza, porque, né, com essa relação da minha mãe chilena e etc., então eu comecei a viajar para o Chile muito nova e sozinha. Então, com 4 ou 5 anos, naquela época eu viajava de avião sozinha, meus avós me encontravam e etc. Eu acho que isso, além também de ser um fato da minha família sempre ter gostado e de ser muito misturada, né, internacional, isso gerou inconscientemente esse desejo. Eu trabalhava com direito tributário internacional, então assim, tudo era sempre muito girando nisso. Você, e sempre fui muito organizada e planejada. Viajar sempre esteve no meu dia a dia, né? Assim, só que eu fico brincando muito que os meus clientes são pessoas como eu. 80% dos meus clientes são pessoas muito viajadas, muito experientes. Então, o que torna mais desafiador o seu trabalho. Exatamente, né? Mas por quê? Quando eu decidi fazer isso, quando você perguntou do start, é porque o grande nascimento, tudo começou a ser construído naquela época, em 2018, quando eu descobri, naquele processo de redescoberta, que o cliente ideal era eu mesma. Então, eu tinha que descobrir alguns pilares, algumas dores e problemas que eu sentia ou que me levaria a contratar alguém para me ajudar efetivamente a fazer uma viagem diferente, né? Mesmo que fosse para um destino totalmente turístico. Você sabe que isso me lembra muito a fundação da Uber, por exemplo. Uhum. Na maioria das vezes, as empresas de sucesso surgem a partir de uma dor que eu, criador da empresa, senti. Não tinha táxi de jeito nenhum. Eu preciso de uma alternativa para não passar mais por isso. Eu acho que no seu caso, você acabou me ajudando, porque no meu próximo tópico, eu ia te perguntar, quem que busca hoje uma consultoria personalizada de viagem como a N-Planos oferece? Tá, a gente falando de pessoa física hoje, porque a gente está em outras vertentes. Falando de pessoa física, vou te falar da N-Planos. Isso é 83,3%, porque a gente tem isso mapeado, são pessoas viajadas, e muito viajadas. Que aí o que acontece? Cada uma, pelas suas razões, elas buscam um dos 5 pilares da N-Planos, que a gente construiu 5 pilares. Então, assim, para eu construir a necessidade de me contratar, eu mesma, Natasha, eu identifiquei que a gente precisava ter a pessoalidade, a exclusividade, a criatividade, a segurança e a qualidade. Esses pilares não necessariamente caminhavam 100% juntos. A pessoa pode ter uma dor com 2 deles ou apenas um. Já é suficiente para levá-la a contratar esse tipo de serviço para suprir uma dor específica associada a algum outro momento de vida em que ela esteja muito atarefada, falta de tempo suficiente, ou simplesmente uma pessoa de confiança que vá fazer o que entenda ela, analise ela e traga coisas fora do óbvio e de conhecimento mesmo do mercado. Porque o que acontece? Nós, como viajantes experientes, você pode falar mais do que ninguém. Você tem seu dia a dia, tem suas tarefas, né? E a tecnologia e tudo está aí maravilhosa para facilitar toda essa entrada de informação e conteúdo, que também virou um problema para esses meus viajantes experientes, porque é tanta informação e é tanta coisa que a gente fica, meu Deus, por onde eu vou? Alguém precisa filtrar isso para mim. E cadê a fonte? É confiável? Não é? Vou ter que revisar? Não vou? Então, assim, é um somatório de pontos que eu acho que levam a esse tipo de contratação e a esse perfil. Obviamente, os outros, o outro percentual lá dos 17, são pessoas mais um perfil que vão, por exemplo, a primeira vez para um país desconhecido, seja Europa, Ásia, América Central, alguma coisa assim, ou nunca viajaram para o exterior, tem esse perfil, que é o perfil que eu chamo de mais tradicional, que buscava sempre uma agência de viagem. Agora, o grande desafio interessante são realmente trazer aí essa necessidade desses viajantes experientes que,
somos nós, no caso. E quando você cita os percentuais, a questão da segurança entre um dos 5 pilares, me demonstra, e aí eu quero te perguntar, a importância de ter dados, né? Eu imagino que você tenha muitos dados na sua base. A verdade é, isso é um outro ponto. Essa construção desses últimos 5 anos, ela me levou à construção de um software lá no passado. Um software simples, mas que hoje ele é usado de forma mais tranquila, né? E existem outros, mas eu criei aquilo como se fosse inicialmente uma planilha. Contratei pessoas para fazer esse software, para quê? Para dividir as informações e para eu conseguir efetivamente captar a pessoalidade dentro daqueles dados. Então, assim, para eu conseguir o que é prático e o que é pessoal, ou seja, que uma máquina dificilmente vai conseguir me responder, a não ser assim, sentando um na frente do outro, eu precisava daquilo em números. Então eu fui estudar um pouco sobre pessoas, um pouco sobre mercado, a questão das parcerias estratégicas e globais, isso é muito importante, porque para construir todo esse processo, sozinho é impossível. Exato. Então eu tinha que ir sempre num mercado multidisciplinar e não só necessariamente no turismo, para a gente conseguir construir um ecossistema que eu digo que é o futuro do turismo, que eu acho que vai muito por aí. Então, em vez da gente ficar se brigando, a gente tem que se unir, né? Que é o que eu falo com a tecnologia e etc. Então, assim, buscar sempre alternativas para que a gente consiga crescer e expandir essa visão do planejamento de uma forma positiva, tanto para as agências e o mercado como um todo, como para aquele viajante independente. Então, muito mais, pelo que a gente está te ouvindo, do que construir um roteiro ou do que entregar uma reserva de hotel. O trabalho hoje envolve uma experiência completa, seja para quem está habituado a viajar ou não, é uma experiência completa para o viajante do perfil que ele te trouxer. Na verdade, eu gosto de resumir isso que você está dizendo em uma frase que eu falo muito, que é trazer significado pessoal para as viagens que todo mundo faz. Que incrível. Isso é uma frase minha da N-Planos e eu sempre falo também outra, que é menos roteiros e mais N-Planos. Por quê? Porque eu nunca gostei de um roteiro. Eu nunca gostei de agência de viagem. Eu sempre me achei autossuficiente. Você se sente preso naquilo? E não é que é ruim, não é isso. Mas é a forma como eu acho que a gente efetivamente consegue ir nos detalhes, nas experiências, nas vivências. E aí a gente vai muito mexe muito com a parte da emoção e dos sentidos. E isso é difícil da gente trazer de outra forma que não seja com uma pessoa que te escuta, que te entende, que te conhece. Agora, isso a pessoa que procura esse serviço precisa estar aberta a esse tipo de entrega. Né? Você sabe que você falou sobre o futuro do turismo, sobre essa globalização, essa conexão, essa importância de os elementos desse grande ecossistema estarem plugados de alguma forma, porque na última linha todos se complementam e não necessariamente concorrem. Quem acompanha o seu trabalho, e a gente faz aqui uma longa pesquisa, vê que você e o seu time, enfim, estão mundo afora, conhecendo experiências novas, se conectando com novos lugares, agências, ministérios, enfim. Como é que você visualiza hoje a importância do não estar apenas atrás de um computador, buscando na internet o que tem de disponível para gerar experiências para os seus clientes? Essa presença física, esse ir, faz diferença? Muito importante. Isso é um dos principais diferenciais para o perfil que vai contratar uma consultoria personalizada. Porque aí tem conhecimento agregado. Esse conhecimento, ele vem desse ecossistema do trade do turismo que a gente chama, né? Então, assim, eu tenho a relação direta com os hotéis, eu tenho a relação direta com os fornecedores dos países, né? Que a gente chama os DMCs. A gente tem as operadoras aqui no Brasil, que são os contatos também desses DMCs no exterior e que vendem para as agências de viagem. Obviamente que isso depende de cada agência, mas no caso específico da N-Planos, é muito importante para a gente esse tipo de conexão, porque isso agrega valor. Essa vivência em loco, né? A gente é convidado, já é a segunda viagem muito importante que a gente é convidado, que chama Fan Trip, que são viagens de familiarização, em que você efetivamente vai vivenciar as experiências que você oferece para o seu cliente
E é para justamente saber identificar que aquele cliente tem aquele perfil ou não. Porque muitas vezes, quando a gente vê só as fotos ou um relato de alguém, seja conversando, seja na internet, etc., às vezes pode parecer que aquilo tem a ver com você e que está dentro do seu orçamento, mas você pode previamente evitar alguma coisa ou melhorar. Então eu sempre falo, mais uma missão, além de dar significado pessoal, é de surpreender, é melhorar aquilo que está na cabeça. Eu não tenho a menor pretensão de substituir as pessoas que amam planejar, porque é tão gostoso, né? É tão bom. Então assim, a grande coisa é trazer mais para aquilo tudo que vocês já têm dentro de vocês e ao redor, para a gente poder fazer efetivamente um significado pessoal. Senão a gente perde um pouco o propósito às vezes, e sem perceber, isso já acontecia comigo antes, sem perceber, a gente às vezes faz viagens de copia e cola. E a gente acha que está planejando com a nossa cara. Aí você fala, o que eu vim fazer aqui? Exato. Ah, mas todo mundo veio. Eu não quero. Exemplo, eu não quero estar em Paris para ver a Torre Eiffel, porque para mim pode não ter significado. Isso. Mas existe uma cafeteria numa rua, 2 quarteirões para trás, que vai ser mais importante para aquela pessoa. É isso. E na verdade, assim, a gente está longe também da pretensão de descobrir tudo, porque o plano não é roteiro, a gente faz plano, porque o grande significado do viajar é a descoberta. O plano é vivo, né? Então, assim, uma coisa é planejar, outra coisa é fixar, não ter flexibilidade, né? Então, esse tipo de descoberta né, do cafezinho ao redor, sim, muitas vezes a gente consegue fazer isso. Agora, às vezes não, e esse é o grande segredo, é o grande prazer, né? Que mexe o coraçãozinho, você fala, nossa, me identifiquei. E isso não tem preço. Muito legal, muito legal. O brasileiro... Vamos lá, vamos voltar aos dados N-Planos. O brasileiro que busca a N-Planos tem um destino preferido? Então, hoje em dia, olha só que engraçado, a Europa ainda é o master como continente. França, Itália, Europa... seguem sendo sonhos, Itália, né? É assim, número 1 total, e Paris especificamente. Não é nem a França inteira, não, é Paris. Principalmente para esses 17% que não tem tanta experiência. Os que já conhecem, aí a gente já começa a entrar numa esfera mais de Ásia. Japão tem sido pelo menos os últimos 2 anos comigo, uma demanda muito grande. Está crescendo agora Coreia do Sul e alguns outros destinos. A África do Sul está vindo muito forte. Então, são destinos que o brasileiro, no geral, gosta muito, né? Além de Caribe, óbvio, mas a gente não faz tanto Caribe. Eu sou suspeito, né? Na condição de quem viveu na África do Sul, se alguém me perguntar um lugar surpreendente, vai para a África do Sul, porque você vai, assim, quebrar um paradigma de uma imagem que se tem do continente e com certeza vai ser transformador. Agora, e a Natasha? O que a Natasha gosta? Em termos de mundo? Então, olha só, isso é uma outra grande vantagem minha. Eu sou muito eclética. Ajuda. Eu amo luxo, mas eu não gosto dele puro e simples. Tem que ter significado. E tem que ter... Eu consigo enxergar luxo na simplicidade de detalhes, né? Então, obviamente, eu já tenho hoje comodidades. Então, assim, eu vou para qualquer lugar, desde que eu tenha aquelas comodidades mínimas que me fazem... né, ficar feliz e tranquila com relação a uma viagem. É porque o autoconhecimento te permite saber o que é indispensável para você. Exato, E depois que você começa a ver, eu, por exemplo, hoje que usufruo de serviços que eu não utilizava e que eu achava indispensáveis, eu já me acostumei e acho ótimo, acabo, né, quando a gente pode. Mas em termos de destino, eu sou muito apaixonada com o Japão. Muito mesmo. É um destino assim que eu volto tranquilamente 1000 vezes. E eu voltei completamente apaixonada pela África do Sul. Eu amo outros destinos, né? Eu tô falando dos que eu conheço, assim, pessoalmente, que mexeram muito comigo. Japão e África do Sul realmente são 2 lugares que ganharam meu coração, assim. Muito legal. E aí a gente estava comentando um pouco sobre esses luxos, né? E sobre o perfil do viajante que falamos antes. É evidente que, no caso da N-Planos, possivelmente quem te busca é quem tem uma experiência, busca uma experiência ou que tem alguma condição financeira mais alinhada ao perfil dos serviços que vocês prestam. Porém, eu queria te ouvir um pouquinho, acho que até uma dica para quem nunca viajou. Dá para viajar barato?
Então, isso é engraçado, né? O viajar barato, o que é barato para você e o que é barato para mim? Pode parecer, né, subjetivo, Sim. porque sempre é uma pergunta: quanto custa ir para tal lugar? Qual é a média de... Eu não consigo... né? Exato. Então, assim, por que eu trago sempre a pessoalidade como pilar e é o primeiro deles? Porque até para isso, eu preciso ter uma primeira conversa para entender o que é prioridade para você, o que é qualidade para você, quais são as suas prioridades, o que nível de hospedagem, de hotelaria te satisfaz. Qual que é o seu conceito de luxo? O que você quer efetivamente trazer para cá quando você voltar da viagem? Porque aí a gente consegue tratar esse conceito do barato e do caro. Porque o barato e caro às vezes também é relativo. Então, é muito difícil para mim. Tenho realmente uma dificuldade de responder se dá para viajar barato. Por que isso? Barato é muito subjetivo, porque você pode falar assim: eu quero ficar hospedado apenas em hotéis com café da manhã. Tem hotéis baratos e tem hotéis 7 estrelas, 6 estrelas. Então o barato é subjetivo. Eu acho que, em resumo, pra gente não deixar sem resposta, dá para viajar barato quando a gente fala de pacote. Dificilmente uma viagem personalizada, digo eu, vai ser barata no sentido meramente do dinheiro, ou seja, a cifra em si. Exatamente. É muito difícil. Mesmo que a gente esteja tratando de serviços que não sejam premium. Porque serviço premium e luxo, ele já requer um valor financeiro um pouco maior em razão de tudo que tem por trás dele. E é isso que eu sempre tento explicar. Não é só aquilo que você está vendo no papel. Tem toda uma cadeia por trás daquilo e aquilo vai te entregar algo diferente. Ô, Natasha, o que a Natasha, fundadora da N Planos, hoje uma empresa de sucesso, diria para Natasha, doutora Natasha, com as suas dúvidas lá mudando para a Argentina? Nossa, a doutora Natasha era tola, com vários conceitos da vida e do viajar. Então, essa é a grande mudança, eu acho. A humildade de reconhecer que todo mundo precisa de alguém e de ajuda em determinadas coisas e realmente viver. Eu aprendi a viver, assim, dessa forma. Eu acho que é isso que tem feito esse caminhar de sucesso. E o que a Natasha, da N Planos, diria para quem nunca viajou, que tem dúvida: será que eu vou gostar? Ai, gente, a vida passa. Eu falo que, assim, claro, cada um com as suas dificuldades, com seus momentos, mas não deixa de fazer, sabe? É isso, independente da forma como for, né? Planejado, menos planejado e etc. Óbvio que planejado é sempre melhor, mas a vida passa. E aí a gente precisa tomar decisão e agir. Muito legal, muito legal. Queria te agradecer pela sua generosidade de abrir o coração e contar pra gente muito mais do que a sua profissão, do que a sua empresa, do que esse negócio gigantesco que é o universo de turismo, mas por ter contado um pouquinho sobre a sua vida e ter aberto para nós um pouco sobre as suas dores. Eu acho que isso transforma, mesmo distante, porque nós estamos ou numa tela, para quem nos acompanha pelo YouTube ou quem nos ouve pelo Spotify, isso torna mais próxima a sua experiência enquanto ser humano da experiência de quem está em casa talvez com a mesma dúvida: será que eu consigo mudar? Será que eu consigo me redescobrir? Será que eu consigo quebrar o espelho? Obrigado, Natasha, pela presença e pela generosidade. Muito obrigada, foi um prazer enorme compartilhar hoje com você. E antes da gente encerrar, eu queria que você contasse pro pessoal como a gente encontra a N Planos. Site, rede social, como é que a gente acha? Rede social, Instagram, N Planos Viagens, né? O site também já é nplanosviagens.com.br, vai ser lançado inclusive essa semana. Olha aí. E é isso, e a gente tá com outros serviços também, Corporativo Premium e o Celebrations, depois a gente conta mais. Muito legal. Vou deixar aqui para vocês então na nossa tela, para quem tá conosco no YouTube, tanto o Instagram quanto o site, e para quem nos ouve pelo Spotify, eu também vou deixar na descrição do áudio. Queria mais uma vez agradecer a presença da Natasha, fundadora da N Planos. Tenho certeza que
todo mundo gostou, porque falar de turismo e falar de negócio é sempre muito bom. Natasha, obrigado. Muito obrigada, Cris, um prazer. Obrigado você também que nos acompanhou e mais um episódio. O Allcast é um oferecimento da Angeolira, uma empresa de tecnologia para logística. Veja só, falamos muito de logística aqui hoje. Para gerenciamento de riscos e para tantas outras ferramentas e necessidades que movimentam o nosso Brasil e o nosso mundo. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre a Angeolira, eu deixo para quem está no YouTube um QR Code aqui na tela e também vou deixar o link do nosso site angeolira.com para quem nos acompanha pelo Spotify. Muito obrigado e eu te encontro na nossa próxima edição do Allcast.